estava no Instagram esses dias. Só um minutinho, depois a gente vem aqui, pronto. A gente conversa depois. A Betina postou um Reels muito polêmico. Teve um monte de comentário. Que foi o seguinte: eu quero saber a opinião dela. E a sua também. Essa questão de comprar apartamento, financiar ou alugar. Bombou esse Reels seu, né? Bombou. Nossa, deu quantos views? Mas até onde eu tinha visto, tinha muitos views lá. Acho que os meus Reels têm uma média, assim, de 250 mil. Muita gente. Não, e muita gente... E esse assunto é um assunto muito comentado. É uma dúvida geral dos brasileiros, né? muita gente Compra fala- apartamento, moro de aluguel. Hoje a gente tava conversando, né? A Betina comentou, mora em São Paulo, né? Não, 1.132.000. Não, foi muito legal. Nossa, estourou, esse vídeo estourou. É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E elas falam assim, às vezes, meu sonho é ter a casa própria. E é um sonho da pessoa que a gente tem que entender e respeitar. Agora, na visão investimento, o que você acha, B? Vale a pena a pessoa, de repente, financiar ou não? Alugar? E qual a sua dica para isso? Tá, vamos lá. Acho que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre imóvel físico, porque eu acho que não tem uma resposta preto no branco. Eu acho que cada caso é um caso. É um assunto muito polêmico, porque é o grande sonho do brasileiro, né? Ter a casa própria é o que todo mundo quer. Carro e casa. É o que todo brasileiro quer. E aí, como são coisas que as pessoas acabam fazendo, 60% dos brasileiros têm carro financiado, e acho que 75% dos imóveis no Brasil, de pessoa física, são se não estou enganada, é isso, assim, são financiados. Então, a maioria das pessoas compra carro e casa por meio de financiamentos. Que acontece? Se você tem a grana para comprar o imóvel à vista, e esse dinheiro não representa mais de 1/3 do seu patrimônio, tudo bem. Eu sou a favor de comprar imóvel para ter uma casa para chamar de sua, realizar o seu sonho. Não é a realidade da maioria das pessoas. Eu, inclusive, quero ter a minha casa. Acho que chega um momento da vida que todo mundo quer ter sua casa. Mas eu ainda não cheguei nesse momento em que a casa vai representar menos de 1/3. Então, é muita exposição a risco. Aí eu opto pelo não. Se você já tem, sei lá, 40, 50, 60 anos, você já é um pai ou uma mãe de família, tem filhos, e a sua renda não tem previsão de aumentar muito, pelo contrário, você está prestes a ter a sua renda diminuída, eu defendo o financiamento, né? Porque você não vai conseguir pagar um aluguel daqui 10 anos. Então, é irresponsável da minha parte só falar que não pode ter casa própria. Tem que alugar. Tem casos que é melhor você financiar sim, porque você tem que ter um teto e daqui a um tempo você não vai conseguir pagar aluguel. Infelizmente, não é todo mundo que está no início de uma fase financeira que eu vou falar, vai atrás que você vai conseguir aumentar a sua renda. Não, não é assim. Tem gente que tem que... também um senhor de idade, um idoso, Exatamente, 70 anos, hoje é até jovem, mas sei lá, 80 anos, você não vai ficar procurando apartamento para alugar. Então, focando a aposentadoria, eu também acho que é uma boa você ter seu imóvel. Lembrando que a casa também é um bem de consumo, né? Uhum. Pô, você tem um sonho de mobiliar do jeito que você quer. Sim, você quer fazer as obras que você quer, você não vai fazer num apartamento alugado, né? Sim. Mas dependendo da fase de vida, transformação, você tá numa fase que você pode mudar de estado, mudar de trabalho, vale a pena você morar de aluguel. E hoje você tá no Rio de Janeiro, amanhã você tá em São Paulo, né? Agora, quando você montar sua residência fixa, eu penso igual você também. Uma hora, vale a pena você ter o seu imóvel próprio, sua estabilidade, segurança. Aí eu acho que, tirando esses dois casos, para quem tem até 30, 40 anos, é mais jovem e tem uma perspectiva de aumentar a sua renda, acho que faz muito mais sentido morar de aluguel, investir o dinheiro, né? Ter uma carteira bem diversificada que vai ter menos risco. E no momento em que aquilo puder ser comprado à vista, pagando, né, com um bom desconto e representando menos de 1/3 do seu patrimônio, lindo, vai lá, realiza o seu sonho. O problema é que as pessoas, elas querem realizar sonhos, né? Elas querem colher antes de ter plantado. E aí esse sonho acaba virando pesadelo. Porque quando você financia um imóvel, você está pagando mais ou menos 3 vezes o valor do que ele vale, né? Então, além de não ser um investimento, porque você está pagando mais... O conceito do investimento é você pagar menos por algo que vale mais. Você está pagando muito mais por algo que vale menos. Então, não pode ser encarado como investimento. Ai, Betina, mas
Pode valorizar o imóvel, tá? Mas a chance de valorizar vezes 3, o que você tá pagando, né, no financiamento é muito pequena. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra do jogo. E além de olhar para esse lado, não só olhando para esse lado de potencial de ganho, olhando para o lado risco também, você expor todo o seu patrimônio numa coisa só é muito risco. E não é só a casa, né? Você tem que entender que tem os móveis da casa, tem tem imposto. Não, isso, tem uma assim, série o de risco coisas, de né? várias coisas acontecerem com os imóveis, né? Na minha família eu tenho só casos trágicos com imóvel físico, porque a minha avó, ela na verdade ficou viúva muito cedo, com muitas dívidas, ela teve que reconstruir, né? Então ela foi comprando imóveis ao longo da vida, hoje ela vive do aluguel de 5 imóveis. Ela tem uma casa, ela tem uma sala comercial ali na Zona Norte que tá, tipo, há 4 anos sem alugar. Ela baixa o preço, ninguém quer. Ela tinha tem uma casa na Serra, que teve uma chuva, deu um desmoronamento. Ela tem uma casa no Rio, que foi a casa que ela cresceu, não. Foi a casa que minha mãe cresceu, em Santa Teresa, que subiu favela ao redor. O meu pai, quando a gente foi pro sul, com 15 anos, ele comprou um terreno. Hoje eu tô com 24 anos. Nossa, gente, tá certo isso. 9 anos? Caraca, 9 anos que meu pai comprou esse terreno. Nunca ficou pronto porque descobriram uma nascente. Meu pai tinha um terreno na praia que quando ele era adolescente, ele ganhou numa loteria esportiva, ele ganhou uma grana, comprou esse terreno na praia. O vizinho era dono de uma construtora, queria o terreno, não conseguiu comprar, falsificou o documento, ele ficou 20 anos pagando o advogado, aí ganhou o processo, ficou com o terreno, o cara tinha muito contato na prefeitura, mandou construir uma pracinha na frente. Então, assim, na minha família tem uns 7 casos de imóveis que eles compraram que deram ruim, entendeu? Sim. Agora, se fosse todo o patrimônio deles, era uma vida financeira que podia ser bem sucedida, que teria ido por água abaixo. Então, assim, eu não gosto da exposição. Eu defendo o investimento em fundos imobiliários, porque eles combatem todas essas questões de liquidez, de possibilidade de diversificação com muito menos dinheiro. Tem ainda isenção de imposto de renda, né? Enfim. E a diversificação, né? Você investe com muito menos. Então, é muito Com mais certeza. acessível. Mas uma pergunta que me fizeram outro dia. E aquela pessoa que ela ganha, por exemplo, um exemplo aqui, ela ganha 7 mil, né? E ela tem um aluguel lá de 3.500. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Tô chutando, não tô pegando números ideais. O que é melhor? Ela, de repente, fazer parcelas que estejam dentro desses 4 mil, vamos supor assim, ou ela alugar alguma coisa? Porque, veja bem, se ela financiar, né, ganhando... Tô dando um exemplo aqui de número, pode ser um número que eu tô chutando aqui. Se ela, de repente, alugar, tudo bem. Se ela tiver que perder o emprego, alguma coisa, ela vai ter que sair daquele aluguel, né? Agora, se ela financiar, porque às vezes ela fala, eu prefiro financiar para ter algo meu. Mas, na e se ela verdade, perder não é o algo emprego? seu, né? Na verdade, se você financiou, já não é algo seu, é do banco. Sim. Então, assim, você financiou em 40 anos. O imóvel só vai ser teu quando você pagar, Acabar, né, né? Betina? Uhum. Então, assim, é uma ilusão você achar que você vai financiar hoje um imóvel na Caixa Econômica e que o imóvel é teu. Se você deixar de pagar, o banco vai vir e vai tomar teu imóvel. Exato. E você, Betina, o que você Eu acha? acho que é isso, assim, as pessoas têm a ideia de que elas estão pagando por algo que vai ser delas, mas elas não estão pagando pela casa, elas estão pagando pelo dinheiro do banco. O dinheiro que o banco tá te emprestando pra você ter aquela casa que você não tem aquele dinheiro. Então, você tá pagando muito mais juros do que a casa em si, E né? correndo o risco de As perder pessoas emprego. acham que, Perder. nossa, o aluguel é no lixo, mas não, você também tá jogando dinheiro no lixo, porque também parcela e juros do banco. Perfeito. Você tá pagando vezes 3 a casa, tá? Então, tem essa questão emocional, assim, que a pessoa acha que o financiamento é igual a parcela da casa. Não é. De novo, a questão da concentração. Se você mora de aluguel e você vai construindo uma carteirinha aos poucos diversificada, você já começa desde cedo como um investidor responsável que tem uma carteira diversificada com menos risco. Se você se compromete por 30 anos, que seja você antecipando por 10, 15 anos, só investir numa coisa, você tá correndo risco o tempo todo. Por Sim. 15 anos e até sei lá quando, depois de ter a casa, completar a casa, você vai começar a investir em outra coisa, você tá correndo risco de ter só aquela casa. E aí você pode pagar vezes 3 e aquela casa se desvalorizar. Então, ela não vale nem mais o 100%, né? Você Sim. pagou 300% e o 100 pode virar 50%.
Então, Exato. você gastou muito e o seu patrimônio vale muito menos. Então, e outra, né? Putz, sua vida mudou, você tá preso naquele imóvel. Quantas coisas não mudam em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, quando você tá no início de uma fase Pode de querer uma mudar vida de adulta, lugar, né? Eu vim pra São Paulo, tem 3 anos, já morei em 3 lugares diferentes. Se eu tivesse comprado o primeiro apartamento financiado que eu vim morar aqui, eu tava morando no centro de São Paulo, uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia hoje, sabe? Você fica presa Você naquilo, fica né? preso, exato. Então, eu acho que é só uma frasezinha que as pessoas criam na cabeça delas pra defender A ideia de fato, ter, né? a ideia do financiamento. Mas, na verdade, é uma falácia essa frase, sabe?